Olá, eu sou Ana Paula Sampaio e esse é o Roma Sustentabilidade, videocast do portal Roma News que fala sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável e boas práticas ambientais, e um espaço de bate-papo com quem movimenta o segmento no Pará. Nesse videocast, nós vamos entrevistar Luiz Lourenço de Souza Neto, que é gerente executivo de pessoas jurídicas do Banco da Amazônia, que falará sobre linhas de crédito e soluções financeiras ofertadas pelo banco voltadas para o segmento de pessoas jurídicas rumo à COP30. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, Ana. Para mim é um prazer estar aqui com todos os ouvintes e os telespectadores de vocês aqui. E a gente espera atender essa prerrogativa aí de responder tudo para você aí e fomentar mais ainda os negócios aqui na nossa região, que é o nosso grande objetivo. Com Eu certeza. agradeço. Você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, Roma News Oficial. Não esqueça de ativar as notificações ou ainda pelo nosso portal romanews.com.br e ouvir esse conteúdo no Spotify quando e onde você quiser. Luiz, conta para a nossa audiência quais são essas soluções oferecidas pelo Banco da Amazônia. Ana, o Banco da Amazônia ele atende todos os portes e segmentos. Para você ter uma ideia, a gente começa a atender desde quando o negócio ainda não é formalizado, através das vezes do microcrédito produtivo orientado, que a gente atende quem não tem sequer um CNPJ, mas quer se bancarizar e quer chegar ao resultado de conseguir empreender, passando pelas microempresas, pequenas empresas, médias e até grandes empresas e projetos de infraestrutura. Então, o Banco da Amazônia tem todo tipo de solução para atender a todo esse tipo de público. Então, quer dizer que a pessoa que quer formalizar, que quer montar um negócio, ela ainda não tem um negócio. Ela é tão micro que ela ainda nem tem esse negócio. Ela tem só uma ideia. Ela pode contar com o banco para ajudar na criação desse negócio, no incremento, uma consultoria, porque às vezes as pessoas pensam que o banco é uma instituição que não é para ela, que é só para os grandes, né? Então, assim, o banco tem dá todo esse aporte de explicar, de dizer como é que ele pode conseguir esse crédito e operacionalizar esse crédito no seu negócio. Excelente a pergunta, Ana. É verdade. O Banco da Amazônia ele é um parceiro, é um parceirão, né? Um parceiro para todo tipo de empreendedor. Então, quem quer montar um negócio, o crédito ele é um elemento principal, mas ele não consegue fazer sozinho. Então, o Banco da Amazônia conta com apoio e parceria com diversas entidades para conseguir que isso aconteça. Vou te dar um exemplo, por exemplo, com o Sebrae, né? Então, o Sebrae ele pode auxiliar no plano de negócio e o banco vai receber essa demanda desse cliente, vai atender na sua agência e vai dar o direcionamento que ele precisa ter para ele conseguir chegar no crédito. Maravilha. E, Luiz, eu queria que você falasse para a gente, porque a gente está falando muito em COP30, a cidade está se preparando, a Amazônia está se preparando para a COP30. Como é que esse micro, pequeno empresário pode contar com o banco para se preparar para a COP? Já que a COP ela vai impactar diversos segmentos da economia, né? Então, quais são essas linhas de crédito? Quais são os percentuais? Como é que o banco se preparou para oferecer essas linhas de créditos voltadas para a COP30? Verdade. A COP30 ela vem movimentar a Amazônia inteira e particularmente a nossa querida Belém do Pará, né? Então a gente tem todo o entorno também e o arranjo produtivo que envolve a cadeia do turismo, gastronomia, e aqui a gente fala de bares e restaurantes, os fornecedores para esses bares e restaurantes, a equipe de Imenso, né? transporte, né? A gente tem o pessoal aí que trabalha na praça aí com transporte e que precisa também o segmento de turismo, de passeios turísticos, de atendimento, a hotelaria que é vai ser bastante Sim, demandada bastante e tem demandada. pessoas aqui que não têm empresas, mas querem trabalhar os seus apartamentos ou algum imóvel que queira locar e ele vai precisar se preparar. Nesses casos, às vezes, a empresa ou o empreendedor ele não precisa de um investimento, ele precisa de um capital de giro. Então, o Banco da Amazônia vai entrar de acordo com o porte daquela empresa, ou seja, desde o micro pequeno, né? O MEI também é atendido e a gente pode ter dois tipos de ajuda financeira ou de crédito. É o crédito voltado para o dia a dia, que a gente chama de capital de giro, que é o crédito do dia a dia, ou seja, eu vou pagar salário, eu vou pagar insumos, vou fazer o negócio girar. Então, é o capital de giro e a gente tem possibilidade de entrar com investimento. Essa é a diferença do Basa. O Basa acredita no sonho do empreendedor, porque o Basa não entra só no curto prazo. A maioria dos bancos quer entrar no giro, porque é as maiores taxas, maior rentabilidade e um ciclo mais curto. O Banco da Amazônia ele tem linhas de crédito que financiam
até 20 anos, para você ter uma ideia, com até 6 anos de carência para pagar, e um projeto que a gente chama misto, que é o projeto de investimento, que são obras, reformas, máquinas, equipamentos, aliado a esse capital de giro. Tem um detalhe que o capital de giro nesses projetos não pode ultrapassar 30% do valor do total do projeto. E vem aí toda aquela questão do crédito, né? Que você precisa realmente montar o cadastro da empresa. Quando a empresa faz o cadastro de qualquer tamanho no Basa, ela já passa a receber um portfólio, é avaliado o risco da empresa, e a empresa recebe um portfólio de produtos e serviços. E É ela não interessante, ela nem imagina o quanto ela pode crescer enquanto empresa, Exatamente, né? ela vai poder crescer e ela vai poder fomentar aí o negócio e vai gerar emprego, renda, e a gente enxerga na COP uma possibilidade de inúmeros segmentos serem agraciados aí com crédito e a gente conseguir fazer o nosso papel, que é desenvolver a Amazônia em bases sustentáveis, porque afinal de contas a COP também vem para debater, vem toda essa parte do comércio, do Sim, mas serviço, a questão mas ela vem climática é o ativo maior, para né? debater o ativo climático. Então é muito importante a gente ter isso daí. E o Banco da Amazônia está muito atento com salvaguardas, que a gente chama de salvaguardas de crédito, onde a gente só apoia iniciativas que não tenham envolvido o trabalho escravo, por exemplo, Interessante. que não degradem o meio ambiente, que produzam energia limpa ou que a gente chama de energia renovável, né? Então a gente está atuando em inúmeros projetos para que a gente consiga mostrar também essas características dos empreendimentos financiados pelo Banco da Amazônia. Interessante. Agora, Luiz, quando a gente pensa, eu fazendo às vezes aqui de advogado dos pequenos, a gente pensa logo assim, eu vou ter condições de pagar? Então, assim, qual é o percentual de juros dessa linha de crédito? As taxas de juros, por exemplo, dependendo do funding que a gente fala, que é a fonte de recurso, o banco tem fonte de recurso próprio dele mesmo, tem a fonte de recurso que é a melhor taxa e prazo, que é a do FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, ele permite você ter um prazo mais longo e umas taxas bem menores, porque é o benefício fiscal, mas essa taxa ela varia de acordo com o porte. E a vantagem é justamente o contrário do que você falou, que quanto menor o porte, menor a taxa. Então, para o pequeno, né, além de ser um objetivo estratégico do banco, para você ter uma ideia, a nossa carteira ela é formada 78% de comércio e serviço voltado principalmente para o pequeno, né? E apenas um percentual de 2 a 8%, varia isso, para indústrias, por exemplo. Então, a gente não é que a gente não atenda a indústria, Sim, atende entendo. com créditos pontuais, mas a gente tem a obrigatoriedade de fazer esse crédito chegar, né, porque é um crédito institucional, governamental, para chegar nos pequenos portes. Então, essa taxa de juros, ela, para você ter uma ideia, enquanto no mercado uma pequena empresa paga em torno de 25%, 30% ao ano, no FNO ela vai pagar menos de 8% ao ano por ser de pequeno porte. Os maiores portes no FNO vão pagar 11%, quer dizer, é uma diferença muito grande, né, em prol da taxa. E os prazos também, porque tem o prazo de carência. Mesmo o capital de giro, que normalmente a empresa toma e já paga no mês seguinte, no Basa ele tem até 90 dias de carência ainda para começar a pagar. Então, é assim um apoio muito grande para micro e pequena empresa. Então, você empreendedor individual, você micro e pequeno empreendedor, desmistifique isso, procure o Banco da Amazônia, vá a uma das agências do Basa, você vai ser bem atendido e você vai ter uma solução de crédito de acordo com o porte do seu negócio. Pode contar com o Basa vai ser o seu parceiro nesse empreendimento. Que maravilha. E era isso mesmo que eu ia te perguntar agora na sequência. Como é que as pessoas vão chegar, como é que essa informação vai chegar a esse público de interesse do Basa? De que forma o Basa vai comunicar, vai fazer com que essas pessoas saibam que o Basa está lá para ajudá-las nesse incremento financeiro? Existem várias vertentes aí, Ana. Primeiro, a gente sabe que precisamos do apoio da sociedade. Então, Sim, nós claro. vamos utilizar os meios comuns que a gente tem, os mais tradicionais, dando essa entrevista aqui, por exemplo, né, contando com outros veículos de mídia, fazendo publicidade, propaganda, utilizando as redes sociais para massificar isso. O próprio site, né? O próprio site do banco, tudo, folheteria, as agências, tudo, mas a gente também sabe que precisa de parcerias. Já começamos uma série de reuniões com as associações comerciais, as federações, seja da indústria, do comércio, do serviço, né, para estar trabalhando. O Sebrae, que é muito importante porque ajuda a compor tudo isso, né? Todo esse sistema S. Então, a gente está trabalhando em conjunto com outras esferas para que isso seja plenamente divulgado e a gente consiga chegar
a ponto de cumprir o nosso objetivo, que é fomentar aí o crédito voltado à COP30. A gente não pode deixar, em hipótese nenhuma, essa COP30 aí chegar sem que ela transforme a sociedade, verdade. transforme a nossa Transforme a cidade para cidade. melhor. Nós temos uma oportunidade sine qua non de conseguir alcançar um grande resultado. O povo paraense é um povo hospitaleiro, um povo que sabe atender bem, que sabe recepcionar as pessoas, né? Temos o nosso glorioso e saboroso açaí para atender. Porque nossa e gastronomia é Pois riquíssima, e né? assim a gente tem muitos empreendedores, né, que financiam os batedores de açaí, os restaurantes, bares, né? Então a gente tem uma gama aí de empresários que estão sendo atendidos e a gente vai divulgar bastante, contar com a sociedade também e também os nossos clientes, que os clientes que já fazem parte do Banco da Amazônia, São eles são multiplicadores, né? multiplicadores. A gente todo dia recebe muitos clientes indicados por outros clientes e o Basa está de portas abertas, porque esse é o nosso objetivo, porque nós somos o banco daqui, né, da O Banco da região. Floresta. E exatamente, queremos colocar esse recurso, né, aqui na nossa área de atuação. Né? O Basa está aqui, mas vocês também estão aonde o cliente de vocês está. Você falava em off de uma ação que vocês fizeram, por exemplo, na Ilha do Cumbu, aqui recentemente. Então, assim, é interessante que o Banco da Amazônia, ele não fica só no passivo esperando, ele também é ativo quando ele vai buscar e levar conhecimento para essas pessoas que estão em comunidades um pouco mais afastadas, como é o caso aqui afastado e ao mesmo tempo próximo, como é o caso da Ilha do Cumbu. Perfeito. A gente percebeu, né, através até de uma ação do Ministério Público lá no Cumbu, numa reunião que a gente teve lá em outubro, que os ribeirinhos ali e também os empreendedores dos restaurantes, porque a gente fala do Cumbu só do restaurante. Isso, mas tem toda do uma turismo, cadeia, mas tem né? todo um povo que mora ali, tem feirantes que atravessam para Belém para Tem gente que estuda, que vender. mora lá, estuda aqui, Exatamente. trabalha aqui. Então a gente fez uma ação em conjunta com o Sebrae, com a SECOM, com a Sala do Empreendedor e o Basa, e a gente levou 2 dias, dia 5 e 6 de dezembro, e passamos 2 dias inteiros lá, atendendo todo o povo da ilha e gerando diversos negócios. Para você ter uma ideia, a gente atendeu do barqueiro aos restaurantes que tem lá, há MEIs que já estão formalizados, Que empresas que já são maravilha, micro e pequenas parabéns. empresas, e atendemos também esses empreendedores que às vezes extrai o açaí e vai vender na feira do Jurunas. Então ele foi atendido também através do crédito solidário, através do nosso microcrédito, que é o MPO, o Programa Amazônia Florescer. E tem uma diferença, Ana. Qual? Porque as taxas do Banco da Amazônia, as do FNO, são uma lei, né? São fixadas pelo Banco Central, então é igual para todo mundo. Mas as taxas de recursos próprios do Basa, elas já contam com diferencial para o público empreendedor feminino. Então você, que é mulher empreendedora, saiba que as taxas do Basa para as mulheres são menores do que as taxas comuns aí que tem para os homens, por exemplo. Por quê? Porque a gente acredita na força da mulher e na força da diversidade também. Sim. E a gente tem apoiado muito essas iniciativas. E a gente sabe, né, que muitas famílias são tocadas, comandadas por mulheres, né? Que interessante saber que existe essa linha que existe esse apoio voltado para essa questão do empreendedorismo feminino que é tão forte, né? Com certeza. Inclusive, a gente tem um levantamento que no nosso microcrédito produtivo orientado, 68% são mulheres. Para você ver que a mulher arregaça as mangas, Sim. Ela toma conta do filho, ela é multitarefa, é a mulher moderna e o correto é esse mesmo. Então a gente apoia isso. Então os grupos de empreendedoras femininas, elas têm uma taxa diferenciada em relação aos demais grupos, né? E o microcrédito tem essa vantagem, porque uma das coisas que o empreendedor mais se preocupa é com a garantia, Ana. E no Sim, microcrédito, claro. a garantia são um aval solidário, ou seja, de 3 a 10 pessoas, grupos, montam e se avalizam. Então, é o camarada que trabalha com vendedor de lanche, ao mesmo tempo ele vende, tem um outro tem um brechózinho que vende roupas, e o outro ele vende, por exemplo, um artesanato. E aí esses 3 podem se juntar, montar um grupo e eles podem ser atendidos com até R$21 mil, sem burocracia, o dinheiro cai na conta em até 48 horas. Então, nosso assessor de crédito ainda acompanha através da Amazon Credit, que é o Mocip, tem todo um suporte, né? Então, ele tem todo o suporte para chegar na formalização. Ele toma o primeiro crédito informal. À medida que ele vai pagando esse crédito, ele vai renovando com 50% a mais, ou seja, ele toma R$3 mil, depois ele vai renovar por R$4.500, pagou certinho, ele vai para 6 mil e ele vai crescendo até 21, depois ele se formaliza, já vira MEI, é atendido pelo FNO MEI, depois que ele
alcançam um faturamento acima de 360, acima de 80 mil, que é no caso do MEI, né? E até 4 milhões e 800 já vira microempresa, e a partir daí já é pequena empresa e vai chegando e vai crescendo. A gente tem pessoas que começaram vendendo lanche no microcrédito, hoje tem restaurantes, e agradecem muito ao Basa esse apoio, mas o Basa está fazendo o papel dele, né? É verdade, está fazendo o papel dele, mas a gente, quando pensa em banco, a gente pensa naquela questão financeira, aquela coisa que é monetária, que não tem afeto, que não tem respeito. Eu digo assim, não é humanizado. E todas as vezes que a gente conversa sobre ações do Basa, eu já entrevistei outros executivos do Basa aqui, a gente sempre vê essa preocupação com as pessoas. E é muito interessante, porque o banco tem aquela cara que ele é aquela cara dura, vamos dizer assim. E aí, quando a gente tem todo esse apoio para uma gama diversa de pessoas e de empresas, a gente vê que o banco não está ali só para oferecer dinheiro, ele está ali para oferecer dignidade, né? Porque quando você operacionaliza o teu negócio, que você começa a viver daquele negócio e ganhar daquele dinheiro ali, quem te apoiou é um grande amigo, é um grande parceiro, né? Esse é um grande viés do Basa, sabe? Esse é o grande diferencial nosso. A alegria que a gente tem de transformar a vida das pessoas, de Isso é uma movimentar a vida das transformação pessoas. mesmo. É impressionante o orgulho que a gente sente. Eu acredito. Se você entra numa agência do Basa, do atendimento que o Basa tem ali, desde o segurança que está na porta até o gerente de agência, isso acontece também aqui na área da matriz do banco, a gente sente aquele orgulho de fazer parte de um banco que transforma a vida das pessoas. Transforma a vida de pessoas, é verdade, né? Maravilha. Luiz, conta pra gente, a gente está vendo aqui, a gente está falando de empresas, de vários segmentos. Existe uma linha de crédito para cada tipo de empresa, para quem é micro, para quem é pequeno, para quem é médio? Existem várias modalidades, a gente sabe, né? Queria que você falasse quais são essas modalidades, se é uma modalidade específica para cada perfil de empresa. Perfeito, existe sim. Como eu falei, tem o público do microempreendedor individual, que é atendido pelo nosso FNO MEI, por exemplo. A gente já tem o público empresarial, né, que é o Amazônia Empresarial, que é a linha de crédito do FNO, que permite você atender todos os portos, inclusive o próprio MEI dentro dessa linha, né? E temos as linhas também voltadas para produtos específicos. Por exemplo, temos o FNO Energia Verde. Então, o empresário que ele quer economizar, e hoje está tão cara a energia, né, e contribuir com o meio ambiente também, ele pode montar as placas solares no empreendimento dele. Que legal. Ele vai ter acesso a essa linha de crédito, né? E isso é uma energia não renovável, é uma energia totalmente renovável. Totalmente né? renovável, limpa. Não impacta, energia limpa, que a gente chama de energia verde, e isso atende muitos os preceitos aí, inclusive da COP30, né? Então a gente tem essa linha, tem as linhas de capital de giro, e aí para o pequeno empreendedor a gente chama de giro essencial. Para o grande empreendedor, a gente chama, médio empreendedor e grande empreendedor, a gente chama de Giro Amazônia, que são as linhas com recursos do próprio Basa. E tem as linhas do FNO para todo tipo de porte, seja no segmento rural, seja no segmento não rural, que é o caso que eu estou abordando mais aqui, porque a COP ela é um pouco mais centralizada, mas a gente tem toda uma ação na retaguarda voltada para a agricultura familiar, porque os alimentos que chegam claro, na mesa aqui para por exemplo, o segmento aí que vai atender a COP, eles vêm aqui dos entornos, né? Ali de Santa Bárbara, vem do entorno, então a gente quer apoiar o custeio desses pequenos produtores, que muitas vezes são agricultores familiares, atendidos pelo Pronaf também através do Banco da Amazônia. Então, a gente tem toda essa preocupação para pegar toda a cadeia produtiva, gerar emprego, renda, divisas, e isso é bom para todo mundo. Ter o desenvolvimento é bom para todos nós, porque a gente vai usufruir disso, né? É verdade. Luiz, foi uma satisfação imensa conversar contigo sobre essa temática tão importante, tão atual. É muito interessante, é muito bom saber que o Banco da Amazônia trabalha com esse intuito. Eu queria te agradecer imensamente pela sua participação, pelo esclarecimento que tu destes, e queria que tu falasse para a nossa audiência, mais uma vez, de que forma as pessoas podem ter acesso a essas informações, se é no banco, no site, nas redes sociais do Banco da Amazônia. Muito obrigado, Ana. Em nome do Banco da Amazônia, eu agradeço muito a você. Esse serviço que você presta aqui é um serviço muito louvável e merece os nossos parabéns, porque a gente sabe do volume de audiência que você tem, e isso é muito importante para a gente. E você aí, empreendedor, volto a frisar para você, procure a agência do Basa mais próxima, sabe? Faça o seu cadastro, siga o trâmite normal ali, não fique preocupado que o Banco da Amazônia ele vai te atender da melhor forma possível e você vai conseguir o nosso apoio para fazer o seu sonho tornar realidade. O Banco da Amazônia movimenta a vida das pessoas. Muito obrigado por estar aqui hoje. Parabéns pelo programa. Obrigada. É muito bem Luiz, acompanhado. só mais uma coisa, por último, essas linhas já estão disponíveis.
Todas as linhas do FNO já estão disponíveis e o plano de aplicação do FNO ele vai ser lançado agora no início do ano, né? Quando vier agora do Condel da Sudam aprovado. E eu vou dar aqui um spoiler para você aqui, Pronto, né? é isso que a gente O gosta, estado spoiler. do Pará ele vai ter 4,6 bilhões de reais aprovados do FNO para ser atendido, dos quais mais da metade deles, a imensa maioria dele, é para micro e pequena empresa. Só para os pequenos portos teremos 1,5 bilhão de reais e muita coisa vai ser aplicada, voltada para a COP30. Venha contar com o parceiro, venha ser um cliente do Basa. Maravilha, obrigada. Eu conversei com o Luiz Lourenço de Souza Neto, que é gerente executivo de pessoas jurídicas do Banco da Amazônia, que conversou com a gente sobre linhas de crédito e soluções financeiras ofertadas pelo banco, voltadas para o segmento de pequenos, micro e pequenas empresas rumo à COP30. Obrigada, viu, Luiz? Muito interessante.